E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal, né, e faça parte da família. São todos muito bem-vindos aqui. Mas vamos lá. A atividade socioeconômica do Japão aumenta à medida que as infecções diminuem. O Japão está na segunda O Japão na segunda-feira diminuiu ainda mais as restrições nas atividades sociais e econômicas nas áreas urbanas que foram impostas para combater a propagação do novo coronavírus, abrindo caminho para as crianças voltarem às escolas na área metropolitana de Tóquio pela primeira vez em 3 meses, com algumas condições. Uma semana depois que o estado de emergência na região de Tóquio e Hokkaido foi retirado em meio a uma queda de números de novas infecções, a maioria das partes do Japão entrou em uma fase de colocar mais ênfase na reconstrução de suas economias atingidas pela pandemia, tomando precauções contra uma segunda onda de infecções que infelizmente está começando a acontecer. Uma pesquisa da Kyodo News descobriu que 38 das 47 prefeituras japonesas haviam retirado completamente os pedidos de lojas e instalações de lazer para suspender as operações. Algumas restrições permaneceram em Tóquio, que registrou o maior número de infecções no país, cerca de 5.250, mas a capital, com a população de cerca de 14 milhões, prosseguiu na segunda-feira com um segundo estágio de afrouxamento das restrições de negócios, incluindo a reabertura de muitas instalações como cinemas, academias esportivas e escolas de cursinho. Só para fazer uma ressalva aqui, tá? Os números estão aumentando em Tóquio de novo, tá? Hoje foram detectados 30 infecções, para que antes estava abaixo de 5, agora já está com 30. Os alunos que usam máscaras também se reúnem com os amigos e professores em todo o país, com muitas escolas dividindo-se em grupos e pedindo para que participem em momentos diferentes para evitar a aglomeração. Em algumas escolas, os professores também verificaram a temperatura dos alunos antes de entrarem. O Tokyo Sky Tree, um grande atrativo turístico na capital, reabriu pela primeira vez em 3 meses, enquanto pedia aos visitantes que usassem máscaras faciais e higienizassem as mãos, recusando a entrada de pessoas com febre confirmada. Eu vim aqui usando uma máscara facial, mas ainda há uma parte de mim com medo de ser infectada. Por isso, quero que o coronavírus, no caso da pandemia, chegue ao fim rapidamente, disse Tetsu Shinio, 56 anos, fotógrafo freelancer que visitou o local um dia antes da torre de 634 metros ser fechada em março. Em Urayasu, na província de Chiba, o Tokyo Disneyland Resort permaneceu fechado, enquanto longas filas se formaram antes da abertura do complexo comercial vizinho de Ikspiari. Agora estou acostumado a verificar a temperatura corporal e a higienizar, disse Kanai Kawashima, 49 anos. Evitarei multidões e sairei rapidamente assim que terminar as compras. Em 25 de maio, o Japão encerrou o estado de emergência na área metropolitana de Tóquio, que inclui as prefeituras de Chiba, Kanagawa, Saitama, junto com Hokkaido, no norte do Japão. As 5 representam cerca de 1/3 da economia do país. Foram as últimas áreas ainda em estado de emergência que o primeiro-ministro Shinzo Abe declarou pela primeira vez para algumas prefeituras em 7 de abril, e depois expandiu-se para cobrir todo o país. Ao contrário de muitos países, as pessoas no Japão tinham permissão para sair, e os proprietários de empresas não eram legalmente obrigados a interromper as operações sob as restrições.
mas as pessoas atenderam amplamente às solicitações das autoridades para abster-se de passeios não essenciais. O zoológico de Asahiyama, em Asahikawa, Hokkaido, começou sua temporada de verão há mais de um mês, depois da data originalmente prevista para 29 de abril. Os animais pareciam estar entediados sem visitantes, disse Gen Bando, diretor do zoológico, olhando para as últimas semanas. Ficaremos felizes se todo mundo gostar de ver os animais. À medida que as novas infecções diminuem e as economias reabrem em outras partes do mundo, o Japão está considerando a possibilidade de aliviar, né, a proibição de entrada de visitantes da Austrália, Nova Zelândia, Tailândia e Vietnã, de acordo com a fonte do governo. Na segunda-feira, o Japão impôs proibições de entrada em 111 países, né, e regiões, incluindo os Estados Unidos, a maior parte da Ásia e toda a Europa. As proibições estão em vigor até o final de junho. Para entender melhor a extensão da epidemia no Japão, o Ministério da Saúde começou a testar cerca de 10 mil pessoas em Tóquio e na província de Miyagi quanto a anticorpos para o coronavírus. No caso das restrições de fronteira, tá? Vai até o final de junho, mas não quer dizer que ela não vai ser prorrogada, tá? Então, fiquem de olho, tomem cuidado para quem está querendo vir do Brasil por causa das empreiteiras, porque você sabe que empreiteira para querer fechar contrato e querer ganhar dinheiro, lógico, né? Então, tomem cuidado, tá? Não assinem nada, né, antes de ter certeza, tá? Espera-se que os testes com residentes selecionados aleatoriamente com 20 anos ou mais ajudem o Japão a estimar quantas pessoas podem ser infectadas pelo vírus se houver uma segunda onda de casos e quantas precisariam ser vacinadas. Praticamente a população inteira precisa ser vacinada. Olha os absurdos aí também. Os testes também serão realizados na prefeitura de Osaka a partir de quarta-feira. Em Natori, província de Miyagi, um homem de 69 anos testado disse que queria saber se possui anticorpos, acrescentando que não adoeceu quando o coronavírus, a doença respiratória causada pelo vírus, estava se espalhando rapidamente no país. Espero que meus dados ajudem a sociedade, disse ele. Então é isso, né, povo? A coisa tá indo, tá engatinhando. Uma hora tem que melhorar. Só que por enquanto, tá? Cautela. Muita cautela nessa hora, porque cada um precisa fazer sua parte. Se não fizer a parte, a coisa não melhora. O maior exemplo é o Japão. Tá? O Japão, a população procurou fazer a parte dela também. Claro que sempre tem pessoas que fazem caquinhas, né? Mas na medida do geral, a galera procurou ajudar. Você viu tanto que deu uma melhorada, mas infelizmente o governo, né? O governo, entre aspas, ele pede, tá? Para as empresas fecharem, essas coisas fecharem, tá? Claro que é um pedido que sabe como é que é, né? Então, as empresas fecham, claro, tanto que os horários de funcionamento de alguns lugares vão estender em 2 horas, tá? Não vai ser direto, não vai ser para todos também. Mas a coisa assim, aqui no Japão tá assim. Tá indo aos passos de bebê, está engatinhando. Só que o Japão está começando a despontar uma segunda onda. Então precisamos ficar meio céticos a determinadas coisas, né? E ir devagar. Não dá pra, como é que se fala assim, levantar a mão pro céu e falar assim, estamos livres. Não, infelizmente não chegamos nesse ponto ainda. Mas vamos chegar lá. Façam a sua parte, né? Continue usando máscara. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.